Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom gente, nossa aula de hoje, nossa primeira aula do quarto bimestre, fala sobre o capítulo 24, cujo tema é América do Sul. Bom, primeiro nós vamos contextualizar a América do Sul. Primeiro, a América do Sul está localizada em grande parte no hemisfério sul, ou seja, uma parte dela está no hemisfério norte. Inclusive o Brasil tem 3% do seu território já situado no hemisfério norte, tá bom? E integralmente, ou seja, completamente no hemisfério ocidental, no hemisfério oeste do planeta Terra. Bom, seu território é de 18 km², ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico, tá? O Oceano Atlântico do lado leste e o Pacífico do lado oeste. A América do Sul ela é caracterizada pelos seus obstáculos geográficos, ou seja, grande parte envolvendo a parte física. O que é a parte física? Relevo, vegetação e o clima. Então tá aqui, ó, a América do Sul, taranã, como eu falei, como por exemplo, cordilheiras, desertos, florestas, como nós temos a floresta amazônica, a cordilheira dos Andes, por exemplo, né, que é a que tem aqui, e também é marcado pela herança colonial. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Hoje é composta de países periféricos, ou seja, o que é a periferia e o que é o centro? A periferia é o que está ali, à margem, entre aspas, né, da sociedade, aquilo que é esquecido. Então são países pobres, tá bom? E emergentes, alguns deles são emergentes, no caso do Brasil, México, Chile, etc. Com elevada concentração de renda, ou seja, muito dinheiro na mão de poucos, tá? Baixos indicadores sociais, saúde, educação, coisa que a gente vive no nosso dia a dia aqui no Brasil. E a economia predominantemente primária exportadora. Nós temos muito disso ainda. O que é a economia primária exportadora? Ela é voltada para o setor primário, que é o setor de agricultura, que é o setor de criação de animais e também de mineração. E usa esses recursos do setor primário para mandar para fora, para exportar. A dependência, e também, né, há aqui uma dependência tecnológica externa, ou seja, eu posso dar um exemplo do Brasil para facilitar, dependemos muito de tecnologia de países estrangeiros, tá bom? A gente não é independente tecnologicamente, a gente precisa de muita coisa ainda que vem de fora. Aqui, a outra parte. A agricultura regional divide-se em dois grandes setores. Como se divide a agricultura aqui na América do Sul, no geral? Nós temos a agricultura familiar, que em sua maioria se desenrola em pequenas propriedades, tá? Ou seja, o pequeno produtor, a agricultura simples, a agricultura familiar, tá? Ela é voltada principalmente para a subsistência e o mercado interno. Então, o que abastece o mercado interno, basicamente, é o pequeno produtor. É o pessoal lá da agricultura familiar, da agricultura tradicional, da agricultura mais simples. Essa galera é que vai abastecer, que coloca a comida na nossa casa, basicamente. E nós temos o outro ponto, que é a agricultura comercial, a mecanizada. Essa que se desenvolve em grandes propriedades, ou seja, na mão daqueles camaradas que concentram terra, que tem dinheiro. Esses caras, eles não estão preocupados com o mercado interno. Eles não estão preocupados com o que vem para a sua mesa. Eles querem vender. Então, essa parte da agricultura que é a mecanizada está preocupada com o mercado internacional, tá bom? A indústria é mal distribuída. Esse fato decorre das dimensões do seu mercado, ou seja, existem países mais ricos, existem países mais pobres, existem países que a população tem mais poder de compra, tem países que a população tem menos poder de compra, isso influencia diretamente, tá? No capital de giro, que é o dinheiro que vai rodar dentro do país. E a dependência tecnológica, esses fatores, eles dificultaram os processos de industrialização nos diferentes países, tá? Cada país teve o seu processo industrial de diferente forma, mas todos eles tiveram em comum isso. Primeiro, a herança colonial vem lá do período colonial, onde Portugal e Espanha principalmente colonizaram aqui as nossas terras, e criou essa disparidade entre as metrópoles e as colônias. Nós, como colônias, ficamos bem abaixo e a metrópole se desenvolveu. Então nós temos dependência financeira devido a isso, dependência tecnológica também, fora
desculpa mais uma vez, fora também essa questão interna de cada país. Bom, o livro ele traz alguns modelos de blocos econômicos. Nenhum deles deu certo, nenhum deles é trabalhado, né, que não se eu trabalhasse hoje. Então, se você fizer uma prova, qualquer coisa que você fizer, você não vai encontrá-los. Você vai encontrar isso aqui, Mercosul, que é o que funcionou, que é o que está vigente, que é o que funciona até hoje. Beleza, algumas tentativas de integração regional, que estão no livro também, podem dar uma lidinha se quiserem, ocorreram aqui, tá, beleza. Tem aliados países sul-americanos que buscam a cooperação, para fortalecer as suas economias. Ou seja, eles buscam cooperar uns com os outros para poder fortalecer essa economia. Aquela história do juntos somos mais fortes, entendeu? Sozinho talvez eu não consiga competir, mas junto com os meus amigos eu tenho mais força para poder tá seguindo em frente, entendeu? E melhorar a situação da melhor maneira possível. E essa é a ideia da integração. Não atrapalhar um ao outro e se ajudar. É conjunto e não individualidade. Bom, os países da América do Sul perceberam que seria melhor, para superar os fatores que dificultaram o crescimento, que eles trabalhassem em grupo. E aí nós temos aqui o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. O que é o Mercosul? É um bloco econômico. Qual o objetivo da Mercosul? Consolidar a integração política, tá? Até a parte ideológica, econômica e social entre os países que a compõem. Ou seja, melhorar a situação política é evitar, por exemplo, que aconteça o que está acontecendo na Venezuela. Tanto que a Venezuela foi suspeita do Mercosul. Ela está passando por um processo vive uma ditadura com o Nicolás Maduro. Isso é perigoso. Integração econômica é você ter todos os países do bloco melhorando economicamente. Uma coisa que acontecia com o Brasil e a Argentina agora há pouco tempo, mas agora está havendo uma disparidade. O Brasil caiu bastante, a Argentina está caindo então a passos largos. Isso vai prejudicando também um pouco. Hoje a gente vive um cenário político dentro da América muito complicado, não é só no Brasil não. A guerrinha, um lado contra o outro, está existindo em tudo quanto é país, tá? As eleições da Bolívia tiveram problemas que a gente não viu aqui, apesar de toda a rivalidade, a gente não viu esse tipo de problema aqui. Lá deu problema de polícia, de guerra quase civil. No Chile está acontecendo um processo de revolução muito grande, queimaram até 2 igrejas agora no último final de semana, tá? A Argentina mergulhada numa crise que não sai dali. O Brasil ainda assim consegue ser o melhorzinho desses todos, consegue ser o menos pior, vamos chamar assim, tá? Então, quem formou a Mercosul é uma ideia de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os 4 ali de baixo estavam juntos e resolveram se unir. Em 1991, eles fizeram isso com alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre países. Nisso aqui também citamos as pessoas. Ou seja, produtos, mercadoria e pessoas podem transitar no bloco sem problema algum. Por isso que surpreendeu agora, recentemente, a situação do Ronaldinho. O Ronaldinho estava com um passaporte falso. Um passaporte falso aonde? No Paraguai. A primeira pergunta é, por que ele estava com um passaporte no Paraguai? Não há necessidade. Ele sendo brasileiro, ele tem livre acesso ao Paraguai. Ele não precisa de passaporte para o Paraguai. Se fosse para os Estados Unidos, aí tudo bem. Se fosse para a Itália, ok. Para o Paraguai, para a Argentina, você não precisa de passaporte para ir para esses lugares. Por causa do Mercosul. É um processo de integração de mercadorias e pessoas. Tá bom? O segundo ponto, o estabelecimento de uma tarifa externa comum, a TEC, ou seja, o produto que vem de fora, ele recebe uma taxação. Essa taxação ela é repassada do mesmo valor dela entre os países do bloco. Isso gera um conflito muito grande, por exemplo. Isso aí eu não estou falando de um produto de fora, estou falando de um produto que é aqui de dentro mesmo, mas que dá para a gente assimilar. A questão do gás brasileiro e o gás boliviano. Né? O gás natural usado no Brasil vai para a Bolívia. Na Bolívia o gás é vendido mais barato que no Brasil. Por quê? Porque no Brasil tem mais impostos. Então se esse gás viesse de fora, né, no Brasil ia ser mais caro ainda e na Bolívia continuar sendo mais barato. Por quê? Porque a taxa de imposto de fora ela ia ser igual para os dois países. Ó, vai pagar
Vamos dar um exemplo básico. Uma garrafinha de água, aqui a garrafa custa R$2, tá? É o valor dela de produção. Vindo lá de Paris, ela vem a R$2. Eu não passo esse valor. Eu vendo a garrafa a R$2 para a Bolívia também. Eu, sendo no Brasil, vendo a R$2 para a Bolívia. Quando eu for passar para a minha população, quando eu for passar esse valor com os meus impostos, a garrafa vai a R$4 no Brasil. Na Bolívia vai a 3. Mas por que é mais barato? A gente comprou a R$2, mas o governo repassa os seus impostos. Então, isso aí gera também esse tipo de confusão. O carro é vendido, um carro que vem de fora vai ser trocado entre Brasil e Argentina. Esse carro é vendido para a Argentina no preço que o Brasil comprou praticamente. Tá? Não tem diferença. Para você sai a 60 mil, 70 mil, para o argentino sai a 30. Não para o argentino, mas para a Argentina vai sair a 30 porque não se passam esses impostos. Tá bom? E o compromisso entre os Estados-membros em harmonizar suas legislações, ou seja, ter leis parecidas, tá? Que possam agregar, que não... Por isso que a Venezuela foi suspensa, porque lá está ocorrendo um processo de ditadura, tá? Tá ocorrendo não, já ocorre há muito tempo, tá? Então não se enquadra nesse ponto, nesse processo aqui. E por último, para finalizar, os recursos naturais da América do Sul e sua economia. Bom, é um continente rico pra caramba, tá? A América no geral, mas como tá falando aqui da América do Sul também, ela é muito rica em recursos naturais, tanto tá falando no solo, subsolo, e é distribuído de maneira desigual, sim. Alguns países têm mais, outros países têm menos. Nosso território é muito grande, então a gente tem muito, e alguns países faltam algumas coisas, tá bom? As reservas de minério, as fontes de energia, a água, a biodiversidade, tem menor riqueza aqui na América do Sul. E ela é aproveitada muitas das vezes de forma predatória, ou seja, não há uma preocupação ambiental, ela é mal planejada. Esses casos que nós temos de desmatamento no meio da Amazônia, campos e campos de futebol sendo desmatados, né, que é a medida é campo de futebol, né, e isso é acelerado e sem controle, por isso que fala que é de forma predatória. Sua exploração não é organizada, tá, para atender os mercados internos, e sim para atender os mercados externos. Isso é um grande problema. A América do Sul, principalmente depois de ter firmado o Mercosul, tem apresentado um crescimento econômico, né, apesar de tudo. A título de comparação, se o Mercosul fosse um país, ele seria a quinta economia mais rica do mundo, e pensar que o Brasil já foi, né, sozinho. Então, enfim. Há a projeção de que os países do bloco se tornem as maiores potências agrícolas do mundo até 2050. O Brasil hoje já é uma das maiores. A tendência é melhorar. Os países da América do Mercosul formam uma das principais potências energéticas do mundo. O bloco detém 18%, tá? 17 quase ali, 18,5% das reservas de petróleo do mundo e 3,6% das reservas de gás natural. Perde no caso, lá para a galera dos Emirados Árabes, tá? Mas aqui também tem muita coisa. E a Venezuela é detentora de 95% do petróleo da Mercosul. Tem muito petróleo na Venezuela, mas é muita coisa mesmo, tá? Muitas das coisas que acontecem na Venezuela é devido a essa situação do petróleo, tá? A maior reserva de petróleo do mundo é na Venezuela. Então, para vocês verem como ela bate de frente com a galera dos catares, né? O pessoal lá dos Emirados Árabes. Ali é um grande bloco, a Venezuela bate de frente com a galera todinha, só ela. Um lugar rico de petróleo pra caramba. Bom, na América do Sul está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas. Tem um potencial hídrico tremendo, mas não é aproveitável. Por quê? Ela só é aproveitável, no caso ali da bacia amazônica, para transporte. Mais nada. Qualquer coisa fora disso dá um problema danado de questão ambiental. Então, por isso, por exemplo, não pode colocar uma usina hidrelétrica ali. Seria capaz de produzir energia para a América inteira, do sul ao norte. Mas não pode fazer isso. Bom, a Amazônia é a região de maior biodiversidade do planeta. Aqui está a explicação, porque não pode fazer isso. Pois em nenhum outro lugar existe mais espécies de animais e plantas. Toda essa riqueza tem potencial para o desenvolvimento de fármacos, né? Os farmacêuticos, antigamente, falavam das drogas do sertão também. Entra nesse ponto aqui. E para pesquisas de área de biotecnologia. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só chamar no zap. Valeu? Beijão.